Capítulo 1. O que é Mastermind? Existe uma mente comum a todos os homens. Cada homem é uma entrada para ela e para tudo dela. Ralph Waldo Emerson. História, 1841. Este livro é sobre a etapa mais negligenciada da filosofia de sucesso de Napoleão Hill, e a que ele descreveu como vital para a viabilidade geral de seu programa. A formação e manutenção de um grupo de mastermind. Um grande poder não pode ser acumulado por meio de nenhum outro princípio, escreveu Hill em 1937 a respeito do mastermind. Em síntese, o grupo de mastermind é uma aliança de pelo menos 2 e até 7 membros que se reúnem regularmente para apoiar metas, planos e ideias uns dos outros. Os membros trocam conselhos e recomendações, e algo mais. E eu acreditava que, quando um grupo de pessoas se une em espírito de harmonia, propósito e ajuda mútua, seja almejando um objetivo único, seja, como é mais comum, ajudando uns aos outros em objetivos individuais, os participantes não apenas fornecem conselhos e ideias, mas também agrupam seus intelectos de uma forma que incrementa as aptidões de todos. Esse agrupamento mental, ensinou-o, traz uma força adicional ao esforço dos indivíduos. Isso é o Mastermind, um canal do que ele chamou de inteligência infinita. Mastermind é a inteligência infinita localizada. Ele usou iniciais maiúsculas nesses termos, e eu mantive a prática neste livro, e observou quando 2 ou mais pessoas se coordenam em espírito de harmonia e trabalham rumo a um objetivo definido. Por meio dessa aliança se colocam em posição de absorver o poder diretamente do grande reservatório universal da inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a que o gênio recorre. É a fonte a que todo grande líder recorre, esteja ele consciente ou não do fato. O filósofo transcendentalista Ralph Waldo Emerson abordou o processo de acessar uma mente superior em A Super-Alma, um de seus ensaios mais importantes. Seu conceito de super-alma é, em certo sentido, o cerne da ideia de eu. Emerson poderia estar falando sobre o Mastermind quando escreveu, e assim, em grupos em que o debate é sério, e especialmente em questões elevadas, os participantes tornam-se conscientes de que o pensamento se eleva a um nível igual em todos os corações e de que todos têm uma propriedade espiritual no que foi dito. Assim como quem falou, todos tornam-se mais sábios do que eram. O que faz um grupo? No clássico Tinkan de Grohich, 2 Napoleão Hill descreveu o Mastermind como coordenação e esforço, em espírito de harmonia, entre 2 ou mais pessoas para a realização de um objetivo definido. Essa coordenação requer reuniões a intervalos regulares. Trata-se não de encontros casuais, mas de reuniões programadas pelo menos uma vez por semana. Como observado, o grupo de Mastermind consiste em no mínimo 2 membros e geralmente não mais do que 7 para manter as coisas em ordem. 3. A função básica do grupo é apoiar e aconselhar os membros em suas metas individuais. Dependendo da natureza do grupo, os membros também podem oferecer orações, meditações e visualizações uns aos outros. Entre as reuniões, os membros mantêm os desejos uns dos outros em mente com o maior apreço e incentivo possível. Embora um grupo de mastermind possa enfocar uma única meta, geralmente apoia os planos, objetivos e necessidades individuais de cada membro. Hill escreveu sobre 2 tipos de mastermind. Um tem um único objetivo, como o grupo de Andrew Carnegie para a produção de aço ou o de Henry Ford para a fabricação de automóveis. O outro ajuda cada membro a alcançar uma meta ou objetivo pessoal. Os exemplos do livro manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill incluem os grupos de mastermind estabelecidos por Ford, Thomas Edison e Harvey Firestone pelos 6 grandes de Chicago, compostos pelo magnata das gomas de mascar William Wrigley e outros 5 empresários de diferentes setores. Há quem foca o mastermind que trabalha nos vários objetivos de cada membro, pois pode beneficiar muito mais pessoas. E enfatizou que os grupos devem se reunir em um espírito de harmonia, afinidade pessoal e química. Não pode haver dissensão, qualquer tipo de sectarismo, conflito ou fofoca dentro do mastermind exaure suas energias. Se a harmonia prevalece, o grupo aumenta a criatividade, a intuição e as faculdades mentais de cada membro. Mas,
Se a aliança cai em atrito, não é mais valiosa do que um grupo de estranhos batendo papo, não vale o tempo gasto. Por isso, você deve selecionar cuidadosamente os membros do seu grupo de mastermind, enfatizando a afinidade pessoal, os valores compartilhados e o zelo pela cooperação. Qualquer tipo de mesquinhez, bate-boca ou discussão política, sempre mantenha a política de fora. Vai sufocar a eficácia do mastermind. A menos que você seja convidado a participar de um grupo existente ou já faça parte de um, talvez seja necessário montar um grupo. Ao escolher os membros do seu grupo de mastermind, você deve ser determinado e seletivo. Não é o momento de dar uma chance a alguém sem motivo ou permitir que alguém entre porque você tem vergonha de dizer não. Cortesia e química são vitais. É preciso escolher seus companheiros com cuidado. Ao mesmo tempo, Hill insistiu que você também deve fazer um inventário do que pode trazer para o grupo. Ele escreveu: antes de formar sua aliança de mastermind, determine quais vantagens e benefícios você pode oferecer aos membros de seu grupo em troca da cooperação. Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem alguma forma de compensação. Nenhuma pessoa inteligente vai pedir ou esperar que outra trabalhe sem uma compensação adequada, embora esta nem sempre seja na forma de dinheiro. Uma parte significativa da compensação que você dá aos outros membros é a sua participação vigorosa. Você faz parte de uma rede mútua. Isso envolve não apenas comparecer, fazer rodízio nas posições de liderança, como será explorado no capítulo 2, e contribuir com ideias para as reuniões, mas também ouvir de verdade o que seus parceiros de mastermind precisam. E não somente ficar esperando para falar. Isso significa deixar seus equipamentos de lado e nunca permitir que seus parceiros de mastermind escutem pelo viva voz os cliques reveladores dos seus dedos em um teclado enquanto você responde a e-mails durante as reuniões. Essas reuniões requerem toda a sua atenção. Essa é a verdadeira compensação que você vai dar a seus parceiros. Por que este livro agora? Uma vez que eu insistiu que existem potência e possibilidades tremendas em uma aliança de mastermind bem organizada, neste livro vamos explorar por que isso acontece, como montar, administrar e manter seu grupo e como obter o máximo dele. Muitos dos conceitos deste livro se baseiam em Think and Grow Rich. Uma leitura essencial. Se você ainda não leu ou precisa refrescar a memória, pode pular para o capítulo 6, que é um resumo confiável do livro de referência de Hill, ainda que não um substituto para ele. Deixe-me dizer uma palavra sobre por que este livro é necessário agora e por que chamei o Mastermind de etapa mais negligenciada do programa de sucesso de Hill. No mundo digital distanciado de hoje, é fácil demais pular ou evitar o processo fundamental de formar uma aliança com outras pessoas. De fato, a participação em grupos cívicos e fraternos, de câmaras de comércio a lojas maçônicas, está caindo em todo o país. Quando eu era garoto, na década de 1970, no Queens, em Nova York, meu pai era membro dos Cavaleiros de Pitchas, e a maioria dos vizinhos tinha alguma filiação semelhante. Todavia, conheço poucas pessoas da minha geração que pertencem a ordens fraternas que outrora pontilhavam nossa nação e proporcionavam coesão adicional aos bairros. Até mesmo as associações de pais e mestres lutam para atrair voluntários. Não somos mais uma nação de associados voluntários, a menos que seja um membro de um grupo de 12 passos onde apoio, um modelo maravilhoso de uma espécie de mastermind em ação. Como vamos explorar você provavelmente está acostumado a uma abordagem vá sozinho, não querendo compartilhar intimidades com os outros ou esticar sua rotina já ocupada para acomodar mais uma reunião. Muitos de nós sentimos que o sucesso é uma questão de princípio interior e esforço individual, e uma reunião de grupo parece sem graça ou supérflua. Entendo esses sentimentos. Às vezes também luto com eles. Mas posso garantir pessoalmente, como escritor e historiador que estudou os métodos de Hill por anos e que tem sido um membro dedicado de um grupo de mastermind desde outono de 2013, que devo muito do meu sucesso a esse processo. Essa etapa é tão vital hoje quanto na época em que Hill fez do mastermind o tópico do capítulo de abertura de seu primeiro livro, o manuscrito original.
em 1928. Naquela ocasião, Hill escreveu: nesta introdução, você encontrará a descrição de uma recém-descoberta lei da psicologia que é a pedra fundamental de todas as realizações pessoais notáveis. Essa lei é referida pelo autor como Mastermind, significando uma mente desenvolvida mediante a cooperação harmoniosa de duas ou mais pessoas que se aliam com o objetivo de realizar qualquer tarefa determinada. Se atua em vendas, você pode lucrar experimentando o Mastermind em seu trabalho diário de forma proveitosa. Verificou-se que um grupo de 6 ou 7 vendedores pode usar a lei de forma tão eficiente que suas vendas podem ser aumentadas em proporções inacreditáveis. Se você acha que eu estava exagerando ou aplicando uma mera conversa de vendedor, indico os testemunhos autênticos e recentes que aparecem no capítulo 3. No qual você pode ler descrições semelhantes e muito específicas de pessoas que talvez tenham um trabalho muito parecido com o seu. Quando concluir este livro, você entenderá por que o escreveu em Chincandigro-Rishi. O cumprimento dessa instrução é absolutamente essencial. As práticas de Mastermind hoje. Outra característica de nossa era cibernética é que amigos e colaboradores muitas vezes vivem e trabalham a grande distância uns dos outros. Meu grupo de Mastermind está disperso de New Hampshire ao sul da Califórnia. Isso não é uma barreira para fazer a ponte entre as regiões geográficas e os fusos horários. Estruturamos as coisas da seguinte maneira: os 5 participantes, todos dotados de natureza solidária, bom humor e valores espirituais, 4 reúnem-se por teleconferência com hora marcada uma vez por semana. Nem todos estão em todas as conferências semanais, embora a participação plena seja o ideal buscado. Começamos lendo uma breve declaração de princípios, que será analisada no próximo capítulo. Depois cada participante conta uma boa notícia pessoal da semana anterior. A seguir cada um descreve seus desejos e necessidades para aquela semana. Depois que um participante expressa seus desejos e necessidades, cada membro do grupo oferece conselhos, ideias, incentivo e, muitas vezes, orações ou outras formas de apoio. A conferência costuma durar de meia hora a 45 minutos. Para uma teleconferência eficiente e organizada de Mastermind, é especialmente importante dar início à reunião de Mastermind na hora. Começar imediatamente, evitando conversa fiada e tagarelice. Limitar a reunião a 1 hora ou menos, de preferência não mais do que 45 minutos. A duração das reuniões pode variar de acordo com o tamanho do grupo. Participei de reuniões de Mastermind bem completas, com 5 pessoas, que terminaram em rigorosos 35 minutos. As reuniões não são apressadas, mas precisas. A brevidade e a ausência de falatório ajudam a evitar o extravio da atenção ou as olhadas no relógio quando os membros são pressionados pelo tempo. Conduzir as reuniões com rapidez também evita as sensações de atrito ou ansiedade quando um membro tem mais tempo ou flexibilidade ou simplesmente mais tolerância para reuniões do que o outro. Todos nós temos reuniões suficientes em nossas vidas. A maioria é desnecessária. O Mastermind, pelo contrário, deve ser vital e potente. Assim, seu trabalho deve ser bem definido e preciso. O encontro de Mastermind por natureza é uma experiência não prolongada, mas vivificante. Os membros devem aguardar ansiosos toda semana. Essa aliança colaborativa, se executada com propósito e harmonia, no devido tempo produzirá os resultados extraordinários aos quais eu aludiu em 1928. Posso dizer com toda a honestidade que meu grupo de Mastermind, e você verá o testemunho dos membros, se provou um dos aspectos mais úteis e dinâmicos da vida de cada participante. Nossas reuniões me estabilizam quando saio da rota, proporcionam novas perspectivas em questões profissionais e pessoais, ajudam a identificar certos temas, positivos e negativos em minha vida, dão apoio durante períodos de crise e adicionam vivacidade à minha semana de trabalho, fazendo com que me sinta mais energizado e capacitado após cada teleconferência. De fato, e observou que o indivíduo pode se sentir elevado por horas após uma reunião de Mastermind. Há também benefícios práticos na esfera profissional, com análise de questões econômicas ou de carreira.
troca de ideias sobre a abordagem de novos clientes ou consumidores e conselhos sobre como resolver os inevitáveis atritos do local de trabalho. Eu acreditava que o Mastermind estava por trás de virtualmente todo o sucesso, quer o beneficiário soubesse ou não. Essa forma de aliança cooperativa, escreveu ele, é a base de quase todas as grandes fortunas. E, como mencionado, há algo maior em jogo. Em Chincandigro-Rishi, e escreveu, duas mentes jamais se juntam sem com isso criar uma terceira força invisível e intangível que pode ser comparada a uma terceira mente. Para ele, essa era a fase psíquica do Mastermind, na qual a mente pode ser comparada a uma energia que, quando combinada com o intelecto de outros, engendra intuições, insights, pressentimentos e previsões amplificados. Todos os participantes de um grupo de Mastermind, ensinou-o, adquirem perspicácia intensificada por meio da mente subconsciente conjunta e do acesso à inteligência infinita. Isso produz um estado imaginativo e mental mais vívido, no qual novas ideias lampejam na consciência, e você detecta novos padrões e oportunidades, bem como um funcionamento interno das coisas. Também é a experiência do que Emerson denominou de super-alma. Caso você esteja pronto para dar o salto para essa forma de pensar, posso prometer que o Mastermind desempenhará um papel inestimável e prático em todos os aspectos de sua busca pela realização. Certa vez descrevi Chincandigro-Rishi em uma única frase, que poderia abranger todo o trabalho de eu. Pensamento carregado de emoção direcionado a uma meta sustentada com paixão, auxiliado por planejamento organizado e pelo Mastermind, é a raiz de toda a realização. Caso algum de meus termos não seja familiar, pule para o apêndice 2, no qual defino as 16 leis do sucesso de IO. Isso dá uma noção adicional do quanto o Mastermind é central no sistema de IO. A genialidade do trabalho de IO é que nenhuma de suas etapas é supérflua, nenhuma delas é opcional, mesmo que pareça familiar ou que você ache que já fez no passado ou que de alguma outra forma domina. Sempre pense duas vezes. Nossas autoavaliações costumam nos enganar ou bajular, e nossos hábitos, a menos que monitorados de perto, inclinam-se a atalhos e inércia. Quando encontro amigos em necessidade, costumo dar uma cópia de Chincandigro-Rishi com a seguinte advertência: você deve fazer todos os exercícios como se sua vida dependesse disso. Se existe um segredo para trabalhar com as ideias de Napoleão Hill, é este: nada é extra e nada, nunca, é apenas para iniciantes. Ao ler seu trabalho ou relê-lo, o que faço pelo menos uma vez a cada ano somos todos iniciantes. Precisamos abordar o programa de IO com um novo olhar e nos dedicar com empenho total. Essa abordagem vai auxiliá-lo de mais maneiras do que você possa suspeitar. A meta deste livro é ajudá-lo a realizar esse exercício vital aproveitar a potência e a força mental de uma aliança de Mastermind, de uma maneira que garanta os benefícios da técnica de IO. Eu vejo o Mastermind como agente aglutinador por trás de todas as ideias de IO e acredito que ele também via assim. Quando usar corretamente essa força, você vai descobrir uma das práticas mais importantes de sua vida.